galera, beleza? Aqui que fala é o Wendel e hoje eu tô aqui, né, no canal Alunos Também Ensinam para explicar um pouquinho de história para vocês, no caso da Primeira Guerra Mundial, como tá aí no título, né? E vou fazer meio que um resumo, mais ou menos, de como é a Primeira Guerra Mundial. Bom, galera, fica atento aí no canal que vai sair a Segunda Guerra Mundial também, que no caso não é o próximo vídeo, então é isso aí. Bom, eu vou explicar um pouquinho agora, né, a Primeira Guerra Mundial e como ela começou, o meio e o fim dela. Então, primeiro, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e durou até 1918, pelo que dizem as pesquisas. E para entender a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que voltar um pouquinho antes para entender, né? Em mais ou menos 1870 a 1914, o mundo vivia uma grande euforia, no caso chamado de Bela Época, no caso, é isso aí, traduzido de alguma língua aí que eu esqueci. Mas vai ficar ruim no vídeo, né, velho? Bom, galera, os países tinham tanto experimentos tecnológicos, tanto econômicos. No caso, os países ricos eles queriam impor suas ideias nos países mais pobres. E assim gerou muito conflito entre os países. Então, meio que foi um dos primeiros sinais que iria começar a Primeira Guerra Mundial. Bom, quanto mais os países europeus se industrializavam, no caso, criava mais carvão e etc, minérios também, do tipo. E quanto mais eles se industrializavam, mais disputa tinha sobre esse mercado global louco aí que tinha na época, não é? Bom, galera, além disso foi desenvolvida uma política que ficou conhecida como política de alianças. Tipo, foram assinados alguns acordos militares que dividiam os países europeus em dois blocos, que mais tarde dariam início à Primeira Guerra Mundial, né? Como aconteceu na época. Bom, a divisão colocava de um lado ficava a Alemanha e do outro lado ficava a Itália e o Império Austro-Húngaro, que formavam a Tríplice Aliança, e do outro lado a Rússia, a França e a Inglaterra, no caso a Tríplice Entente. Bom, galera, praticamente a última causa para provocar a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de um cara muito da hora do Império Austro-Húngaro chamado de Francisco Ferdinando. Ele era um príncipe do Império Austro-Húngaro e descobriram, né, umas investigações desencaladas, descobriram que foi um jovem que era integrado num grupo chamado Mão Negra, que no caso ele era um grupo lá da Sérvia. Bom, então o Império Austro-Húngaro ele declarou guerra a esse país e não desculparam eles, né? Então daí diante então, e essa guerra foi travada em 1914. E é aí que começou a Primeira Guerra Mundial. Bom, galera, a guerra começou em um dos primeiros ataques foi no continente africano e no Oceano Pacífico. A África do Sul foi atacada por alguns alemães. O Oceano Pacífico ele pertencia tinha colônias morando lá do continente europeu. Bom, Nova Zelândia atacou Sanoa, uma terra habitada de Alemanha no caso. E, bom, coube o Japão invadir umas terras micronésias. E também eles atacaram o Porto Alemão, que no caso tinha muito carvão que ficava em Qingdao. Bom, todos esses ataques fizeram com que a Tríplice Entente dominasse o território alemão lá no Pacífico, no Oceano Pacífico. Bom, em 1917, os Estados Unidos se aliaram à Tríplice Entente, que tinha no caso comércios ligados a países como Inglaterra, França, etc. Bom, quando os Estados Unidos entrou, mano, acabou, velho. Estados Unidos ferrou tudo, mano. Os países lá teve que chorar, só isso. Porque, tipo, Estados Unidos, né, maior potência na época e tal. Bom, isso fez com que a Tríplice Entente, em pouco tempo, ganhasse a Primeira Guerra Mundial, que no caso, em 1918. Bom, depois disso, foi em punho o Tratado de Versalhes, que é uma parada bem da hora que os derrotados assinam e eles recebem fortes restrições. Tipo, um exemplo que eu posso falar aqui é a Alemanha, que ela que mais se ferrou nesse conflito todo, porque ela teve que pagar todos os estragos da guerra, fora com seus exércitos reduzidos e etc. Aí. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do que essa guerra trouxe, tipo, o final dela, que trouxe as consequências, né, que teve na época. Beleza, eu vou falar as consequências aqui, como eu disse antes, e tipo, trouxe várias, mano, aqui eu vou falar pouquinho, mano, do que tem ainda. Tipo, foi centenas de famílias destruídas e crianças órfãs, mais ou menos 10 milhões de mortos, sabe? E os Estados Unidos
ficou mais top, mano. Ele ficou rico pra caramba, mano, depois dessa guerra. Ele se tornou o país mais top que tem aí. E também teve a fragmentação do Império Austro-Húngaro. Depois disso também teve surgimento de alguns países e desaparecimento de outros também. Teve divisão do Império Turco após 200 anos de decadência, né? Depois daquilo lá já era, tá ligado? E também teve muito aumento de desemprego na Europa. E claro, né, consequentemente dessa primeira guerra teve a segunda, né? É óbvio, mano, isso aí é o mais um, tá ligado? Então... Consequentemente, a Primeira Guerra deu um problema no Tratado de Versalhes, que brevemente vocês vão ver no próximo vídeo aí, explicando melhor com nossa amiga youtuber chamada Tatiane. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido algo aí. Então aí embaixo tem um sininho. Bom, tem que escrever. Cala a boca, Bela. Eu tenho isso mais anos que você. Comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my Bom, galera, se vocês entenderam algo, se inscreve aí embaixo e deixa o like aí, beleza? Ativa o sininho que também é muito importante para receber as notificações de outros vídeos. Bom, vai ter mais vídeos aí, provavelmente. Vai ter mais ou menos uns 17, 16 vídeos ainda por à frente. E o próximo vídeo vai ser Segunda Guerra Mundial. A nossa outra youtuber chamada Tatiane que vai explicar. Então é isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Então é nóis.